Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, graças a Deus, sem crise. Só tô com um pouquinho, tô acordando assim muito cedo, sabe? Tô indo dormir às 8h30 e tô acordando às 3h30 da manhã, 4 horas. Aí às vezes eu tomo remédio, de novo, um pouquinho. Eu tô tomando pra dormir agora o bromazepam, gente, que o clonazepam não tava fazendo efeito mais pra mim. Aí agora eu tô tomando o bromazepam, o médico trocou pra mim. Bromazepam de 6. E aí quando chega 3h30 da manhã, 4 horas, eu acordo. Aí eu tomo mais um pedacinho pra ver se eu durmo. Tem vezes que eu durmo, tem vezes que eu não durmo. Essa noite eu não dormi. Aí hoje, como eu fiquei em casa pra fazer umas coisas aqui, eu depois do almoço tirei uma sonequinha. Consegui, graças a Deus, dormir um pouquinho, descansar, porque eu tava com uma cara assim de... Tem estado assim nos dias. Cara de ontem, né? Mas enfim, é isso que eu quero falar pra vocês não. Eu quero falar sobre um assunto hoje diferente. Quero falar sobre varizes. Bom, eu fiz uma cirurgia de varize. Pra quem tem curiosidade, gente, de saber como é cirurgia de varize, eu fiz uma cirurgia de varize em 2015. Eu tenho varize. No meu caso é hereditário, porque pelo meu pai, pela parte do meu pai, porque a minha mãe não tem, né? Nem minhas irmãs têm. A única da família sortuda fui eu que herdei aí, né? No caso do meu pai. Meu pai tinha, então eu também tenho. Eu tenho varize desde que eu era moça, assim, moça nova, com 15 anos, já foi aparecendo as varizes em mim. Eu lembro que desde aquela época eu tinha vergonha de colocar uma saia, um short, eu já tinha vergonha. E depois que eu casei e comecei a ter meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Então, foi só rendendo, aí estourando as varizes em mim. Foi só estourando. E como eu tive gravidez assim, uma atrás da outra, que no caso o meu mais novo tem 22 e o meu do meio tem 23. Então foi uma gravidez atrás da outra. O mais velho tem 25. Então foi bem próximas da outra gravidez. Então acho que isso também, né, pesou um pouco aí. Então aí eu tenho, né, eu tenho essas varizes por conta do meu pai, né? Eu acredito que por conta do meu pai, não foi por causa das gravidez, foi por hereditário mesmo. E eu sempre tive uma vontade, assim, de cuidar, porque, nossa, é muito vergonhoso, né, gente? Só quem tem varizes sabe, né? Vocês têm... Nossa, se você tá aí me ouvindo, tem varizes, você sabe como que é você ter varize. Eu não coloco um vestido, né, que eu vou pra igreja. Hoje, vou falar pra vocês, hoje eu sou menos, assim, preocupada com isso, sabe como? Eu, tipo assim, eu me visto, assim, coloco um vestidinho até o joelho e, tipo assim, ignoro um pouco essa parte da varize. Tipo assim, eu esqueço um pouco que eu tenho aquilo ali. Mas ainda é constrangedor pra mim, que eu não posso colocar qualquer roupa. Até um bermudão que eu coloco, se eu for sair, eu me sinto incomodada. Vestido, saia, mesmo uma saia, se for uma saia midi, eu tenho vasinho na canela ainda tenho. Aí vou contar desde o início pra vocês entenderem. Então, aí eu tenho varizes desde de adolescência, né? Desde os 16 por aí começou a aparecer. Com a gravidez agravou, eu acredito que a gravidez, né, agrava um pouco. Então sempre me incomodou muito, né? Porque eu não podia vestir as roupas, como eu tô falando, não podia, né, colocar a roupa que eu queria colocar. Não que eu use shortinho curto, assim, muito curto, não, porque eu sou da igreja, né? Eu sou cristã e me incomoda colocar um short muito curto. Mas assim, uma bermudinha, um bermudão mesmo. Ou como eu tô falando, uma saia, um vestidinho. Não é qualquer roupa que eu posso colocar aqui, elas vão aparecer. E aquilo me deixa com a autoestima baixa, né? Eu fico com vergonha.
Então isso sempre me incomodou muito e eu sempre quis fazer cirurgia. Aí quando eu entrei lá no meu emprego em Campos, que foi em 2013, 2014, por aí mais ou menos, que eu entrei lá no meu emprego, eu trabalhei no hospital, né? E a gente conhece muita gente, né, no hospital. Aí a gente conversava muito com as nutricionistas lá. E tinha uma nutricionista que o marido dela era angiologista. A gente conversando, né, no almoço, assim, todo mundo junto, conversa vai, conversa vem, falando sobre varize. Aí eu falei, eu sou doido pra tirar, não sei o quê. Aí ela foi e falou assim, meu marido é angiologista. Ele é angiologista, ele é médico vascular, por que você não procura ele? Aí ela falou pra mim o nome do hospital, que é no Álvaro Alvim, um hospital escola, que ele era um ótimo médico e tal, por que eu não procurava ele pra ver as minhas? Aí o que eu fiz? Aí eu fiquei toda animada, né? Fiquei toda animada, ela me passou o telefone lá do hospital, aí eu liguei pra lá. Aí no caso eu teria que marcar uma consulta pela social, né? Primeiro, pra mim passar por ele. Porque pra eu ir assim, pelo SUS na consulta, eu teria que ir de madrugada, então tava inviável pra mim. Então eu paguei uma consulta pelo social e passei com ele, e mostrei pra ele, mostrei minhas pernas pra ele, né? Mostrei tudo, ele olhou tudo e ele falou pra mim, olha, o seu caso é cirurgia. Você tem vasinhos também, né? Vasinhos é aquelas veinhas, né? Igual a aranha que tem que fazer uma aplicação. Você tem também, mas a gente só pode cuidar dessa parte quando você tirar as veias maiores, que são nutridoras dos vasinhos. Não adianta você mexer nos vasinhos agora, tipo assim, não adianta eu fazer aplicações em você agora, tirar o vasinho, se você tem a veia maior que a nutridora, porque se eu tirar o vasinho, ela vai voltar, porque a veia maior vai nutrir de novo e ela vai estourar mais vasinhos. Aí ele falou, você tem que fazer cirurgia primeiro e tal. Eu falei, tá bom, tava disposta, né, gente, fazer cirurgia. E aí ele me deu os papéis dos exames pré-operatórios, que foi ecocardiograma, eletrocardiograma e exame de sangue, de coagulação do sangue. Aí eu fiz os exames, com uma semana tava pronto, e eu aproveitei que eu tava de férias na empresa, né, que eu ia entrar de férias na empresa, então eu ia ficar um mês em casa. E o repouso, gente, o repouso é sério, né? Repouso, tem que ficar de repouso direitinho. E eu queria fazer esse repouso direitinho. Aí eu fiz os exames que ele me pediu, voltei. Eu fiz pelo SUS, tá, gente? Eu não sei se eu já falei, eu fiz pelo SUS. Aí eu falei sim, no Hospital Álvaro Alvim, eu fiz pelo SUS. E eu voltei com os exames pra mostrar pra ele, né? Tava tudo ok comigo. E ele já marcou, já pediu pra eu dar o andamento da cirurgia, porque na época eu dei um comprovante de residência daqui da minha cidade, que eles lá exigiram um comprovante de residência com meu nome. E o comprovante de residência que eu tinha com meu nome, isso aí é uma coisa assim meio irrelevante para eu falar aqui, mas já que eu tô contando a história eu vou falar. Era daqui de outro município, era no meu município mesmo. Então eu saí daqui para trabalhar em Campos na época, né? Foi onde eu fiz a cirurgia, mas a minha terra mesmo da onde eu saí, que eu sempre morei, foi em Gargaú, então é município de São Francisco. Então, como eu dei o comprovante de residência, tinha que estar no meu nome, eu dei o de São Francisco, então eu tive que vir a São Francisco, na prefeitura de São Francisco, para liberar a cirurgia para o pessoal lá de Campos fazer cirurgia em mim, porque quem ia pagar a cirurgia, já que eu era daqui, era a prefeitura daqui. Então teve esse detalhe aí, eu tive que vir aqui para liberar, aí foi rápido também. Aí eu fui lá no hospital, entreguei a papelada que, né, a prefeitura daqui já tinha liberado a cirurgia. E eles ficaram de me ligar, ó, quando marcar a sua cirurgia, a gente vai te ligar pra você vir. Antes, né, com antecedência e tal. Aí eles me ligaram, com uma semana já eles me ligaram pra eu fazer a cirurgia. Aí eu fui, né, como eu falei, já tava de férias, né. Eu fui no dia, fui em jejum.
bem cedinho. O médico me deixou a par de tudo que eu teria que fazer, né? Era em jejum, e eu ia passar um dia só lá no hospital, que não era coisa pra eu ficar internada, não. Aí tá, eu já fui sabendo de tudo isso, né? Então, gente, como que foi a cirurgia? Bom, foi pelo SUS, né? Como eu já falei. Foi com uns 6 profissionais. Porque tem o médico, o anestesista, e se eu não me engano, foram 4 enfermeiros. Então, 4 ou 5, 3 ou 4 enfermeiros. Então foi nessa faixa aí de 5 ou 6 profissionais que ficaram na sala, né? Auxiliando ali o médico. Porque, gente, querendo ou não, é uma cirurgia, né? Tem os riscos. Então, foram todos esses profissionais. Mas foi tranquila, né? Foi tranquila. Foi anestesia local. Eles me deram, aí veio o anestesista e falou assim, ó, eu sou anestesista, eu vou aplicar anestesia em você. Aí o médico eu já conheci, aí os enfermeiros vieram, falaram comigo, né? Falaram o que eles iam fazer e tal. E aí eles me deram anestesia local, não foi geral não. E, gente, foi numa... Não, isso aí eu vou falar depois. Aí eles me deram anestesia local, né? E começaram a fazer a cirurgia. Como que foi? Eles dão um piquezinho, cortezinho bem pequeno, eu acho que de o quê? Acho que mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro, por aí. É bem pequenininho o piquezinho que eles dão. E eles puxam com uma agulha de... Eles puxam com uma agulha de crochê. Eu não vi a cirurgia, gente. Eu não vi. Eu sei disso porque eu vi nos vídeos no YouTube. Eu não vi porque, apesar de ter sido uma cirurgia, uma anestesia local, eu fiquei deitada assim o tempo todo, né? Foi desagradável, né? É uma coisa desagradável na cirurgia. É uma coisa desagradável, né? Ainda mais ali você acordado vendo tudo. Então... Mas foi tranquila, sabe como? Foi tranquila. No final, quando já estava acabando a anestesia, que eu senti dando os pontos, ainda estava dando os pontos ainda. E ele não, no caso eu tenho varizes em 2 pernas. O que ele fez? Ele tirou, porque não deu para gravar, não deu para tirar foto para vocês do antes e depois, então até agora também não adianta eu mostrar, porque vocês não vão saber como ficou o antes e depois. Mas ele operou a minha perna esquerda, ele tirou 3 veias, foram 3 veias que ele tirou. Eu sei pelas, né, pelas cicatrizes, e na época também eu lembro, né, como que eu fiquei na época. Então ele tirou uma assim, bem na canela, e tirou uma aqui do lado na lateral, que eu tenho bastante varizes, sabe, gente? Tenho bastante. E tirou aqui uma por trás no joelho. Então eu tenho aqui as cicatrizes, né, até hoje. Ficou as cicatrizes, sabe como? Ficou tipo uma cruzinha, mas é uma coisa bem... Não dá pra perceber, não fica aquela cicatriz que dá pra perceber, que tem gente que tem medo, assim, receio de fazer cirurgia de varizes, porque vai ficar cicatriz. Não fica, gente. Não é uma coisa que não percebe, né? Porque com o tempo ela fica da cor da pele, bem pequenininha, não dá pra notar. E aí, assim, quando eu fiz a cirurgia, né? Fiquei metade do dia na observação, né? Pra eles verem como que eu ia reagir. Eu fiquei bem, deu tudo certo. E ele operou só uma perna, por quê? Aí eu perguntei, doutor, só vai operar as duas? Porque eu tenho varizes, gente, nas 2 pernas, varizes e vaso. Ele falou, Eldice, aí é só uma perna que eu vou fazer hoje. Depois você vai ter que voltar para fazer outra. Então, foi assim, ele fez essa perna, né, a perna esquerda. As que ele tirou, as varizes que ele tirou, tem gente que fala assim, eu não faço isso, eu não faço cirurgia de varize porque elas voltam depois. Gente, eu não sei como que é para os outros. Mas a cirurgia de varize que eu fiz, aonde ele tirou, não voltou. Eu fiz o repouso direitinho. Eu fiquei de cama. Eu ficava de cama o tempo todo deitada. Eu fiz como o médico mandou. Você vai ficar deitada, você só vai levantar para ir ao banheiro e vai voltar para a cama.
E ele colocou uma faixa na minha perna, aquela faixa compressora assim, colocou, né? Quando eu vim pra casa, ele fez a cirurgia e colocou aquela faixa em mim. Então, quando eu ia tomar banho, eu tirava a faixa, depois eu colocava a faixa de novo, pra comprimir a perna, né? E eu fiquei assim, gente, uns 15 dias só de cama, levantava só pra ir ao banheiro. Dos 15 dias, eu levantava um pouquinho, andava um pouquinho pela casa e voltava de novo, deitava. Mas ficava a maior parte do tempo deitada na cama. Eu não varria a casa, eu não fazia nada. Meus filhos me davam comida na cama, me davam tudo na cama. Porque nessa época, eles já estavam comigo e na época eles eram adolescentes. Então eles já estavam crescidos, já sabiam se virar, né? Então eu precisei deles nessa fase e eles me ajudaram. Então eu fiz repouso total, gente. Não varria a casa, não pegava peso, não andava assim pra longe, nada disso. Eu fiz o que o médico falou e deu certo. Minhas varizes, onde eu fiz, não voltaram e não estouraram novas varizes. Sabe como? Graças a Deus. Eu acho que parou de estourar variz em mim, eu acho. Não sei, pode ser que estoure ainda, mas pelo menos, que deu pra perceber, da cirurgia pra cá, parou de estourar variz em mim. Mas eu tenho mais, como eu tô falando pra vocês, eu teria que voltar pra fazer ou a mesma perna ainda, porque eu ainda tenho umas grossas na mesma perna. Ou não sei se agora ele faria as duas, porque tem menos nessa perna e um pouco na direita. Tá? Na direita tem bem pouca, tem mais, né? Tinha mais mesmo, era na esquerda. Mas ainda tem um pouco na esquerda, então eu não sei o que ele vai fazer, né, quando eu voltar, como que vai ser, porque eu acredito que seja, que as pessoas falam que ele não, eu não perguntei por que ele não me operou as duas pernas, eu fiquei com vergonha, né, porque eu não tava pagando, né, foi pelo SUS. Mas eu acredito, as pessoas também falam que ele não opera as duas pernas quando é pelo SUS, porque você vai ter que se apoiar em uma perna quando você vai levantar, igual cirurgia de joelho, você não pode operar. Se você tiver dois joelhos, né, assim, seu joelho tiver com problema, você não pode operar os dois joelhos, porque como que você vai se apoiar? Então tem que ser um, depois você volta e faz o outro. Eu acredito que cirurgia de variz é a mesma coisa, porque quando a gente levanta, a gente se apoia um pouco. Então, eu acho que é por isso que ele não opera as duas, né? E também por ser pelo SUS e tal, essa coisa toda. Então, esse ano, os meus planos, isso foi em 2015. Os meus planos, deixa eu ver se eu deixei de falar mais alguma coisa aqui. Anestesia, tempo de repouso, foi um mês, sintoma. Ah, sim, os sintomas que eu tive depois da cirurgia. Gente, arde muito. A gente fica deitada na cama, mas mesmo assim, você de repouso, você sente aquelas fisgadas, sabe como? Aquelas fisgadas. Porque afinal de contas você fez uma cirurgia, né? Uma cirurgia não é qualquer coisa. Mas nada assim, gente, que a gente não consiga suportar, né? Nada assim, que se você tem vontade de fazer cirurgia de variz, ficar livre disso, porque isso é uma coisa muito assim pra autoestima da mulher e pro do homem também, porque os homens também têm variz, né? É uma coisa chata. Nada assim que a gente não consiga suportar, né? Então, no meu caso foi assim, né? Foi local, no finalzinho eu senti ainda uns puxãozinhos do ponto, mas nada que eu não consegui suportar. E a ardência, quando eu fui pra casa, assim, mas na primeira semana, assim, ficou doendo, ardendo a perna. Mas depois também foi melhorando, com o tempo foi melhorando. E os pontinhos foi cicatrizando, então ficou tudo bem, tudo tranquilo. E eu tinha intenções, isso foi em 2015, né? Eu tinha intenções de voltar depois pra operar de novo, novamente, né? Porque a intenção é limpar tudo, né? Ficar boa, com as pernas limpinhas e tal. Mas quando foi em 2016, eu tive a depressão. Como você já sabe aqui, minha depressão foi em 2016. E aí, pronto, gente. Eu só tive cabeça pra cuidar da depressão. Então, foi esse tempo todinho correndo atrás, né? E
tentando ficar com a cabeça boa, né? A cabeça boa para depois cuidar do resto. Outras coisas que eu tenho problemas também. Tenho outros problemas de saúde. Depois eu vou contando aqui pra vocês com o tempo, vou compartilhando tudo com vocês. Mas não é nada grave não, tá, gente? Mas sim, eu vou contando, né? Porque eu conto a minha vida aqui, então, pra vocês. Então, também serve como uma experiência pra vocês também. Então, eu queria voltar pra fazer, né? O plano era voltar pra fazer em 2016, né? Ou quando eu tivesse condição, assim, uma brecha. Mas não deu porque eu tive depressão e minha cabeça se voltou toda pra isso. De 4 anos pra cá, né? De 2016 pra cá. Foi pra cuidar da depressão, tive muitas recaídas, né? Aí eu voltava a ficar boa. Então agora eu tô bem, né? Tô mais, como que eu posso dizer? Mais equilibrada, assim. Passo mais tempo bem do que mal. Então, o meu plano esse ano era de correr atrás disso de novo, né? Porque lá no hospital faz a cirurgia, tem um médico ótimo lá, né? Que eu já fiz com ele, né? Eu já conheço. E eu tinha esse plano de fazer isso agora, nesse ano que a gente tá. Mas por causa da pandemia, né? Parou tudo. Então, isso também não é uma coisa de tanta urgência assim, né, gente? Porque eu tenho varizes, mas eu não tenho trombose, nada disso, né? Tem pessoas que têm, né? Pessoas que... Eu não tô falando que varize não é uma coisa séria, não, gente. Varize é uma coisa séria. Ela pode estourar, ela pode dar uma trombose, né? Então, é sério. Eu quis operar também, não foi só por causa da estética. Foi também pela minha saúde, né? Preocupação com a minha saúde, porque é um problema que você tem de saúde, é uma má circulação que você tem. Tipo assim, eu operei, isso vai me curar da má circulação? Não, mas vai tirar as veias que estão estragadas, porque as veias que estouram, que se torna varize, ela tá estragada, ela tá ali, mas ela não tem função nenhuma. O sangue não tá circulando, né? Como o próprio nome fala, a má circulação. Aquilo ali é a má circulação. Então, é uma questão de saúde também. É uma questão de saúde. Então, meu plano era esse de voltar agora nesse ano, mas por causa da pandemia, né? Eu não voltei, mas também não é uma coisa assim, pra mim, tão grave assim, né? Eu posso esperar isso tudo melhorar, passar, pra poder eu voltar a procurar, né? Pra cuidar dessa parte aí que eu tenho maior vontade de cuidar, pra poder usar um vestidinho, né? Porque eu vou à igreja, né? Independente da igreja. Usar um vestidinho, usar um bermudão, porque eu tenho vasinho na canela, então aparece também, às vezes eu fico com vergonha. Então é isso, pra melhorar essa parte do meu corpo que eu tenho vontade de melhorar e não tenho medo, porque eu já fiz e sei que é tranquilo. Claro que toda cirurgia tem um risco, né? Mas cada caso é um caso, né? Você vai no seu médico, vai mostrar pra ele, vai conversar, ele vai falar tudo pra você direitinho e tal. Mas sem grandes complicações, a não ser que a pessoa... né? Aí é o médico lá e o paciente que sabe, né? No caso, né? Em outros casos, mas no meu caso foi assim. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês desse vídeo. Eu tava querendo já gravar há tempo esse vídeo falando de varize, né? Porque eu fiz essa cirurgia. Eu tinha vontade de compartilhar aqui com vocês, porque de repente alguém quer fazer, alguém tem vontade de fazer, não sabe como que é, né? Não sabe como que é e acha que é uma coisa assim muito, sei lá, fora do comum, uma coisa muito, que dá muito medo, né? Uma coisa muito arriscada. Como eu tô falando, tem os riscos também, depende do problema de saúde, se a pessoa tem outros problemas de saúde, mas isso é o médico que vai, né, avaliar. Mas pra mim foi tranquila, foi local e o que eu senti foi uma ardênciazinha depois do pós-cirúrgico e não voltou, gente, não voltou. O que eu achei melhor de tudo foi isso, que não voltou. Porque a gente fala assim, me voltou tudo, não faz que volta. E não generaliza, gente. Tipo assim, se você tem vontade de fazer, eu acho que é isso que você tem que ter em mente. Você tem que ver um bom profissional, né, renomado, que peça informações já de pessoas que já fizeram,
e tenha o repouso direitinho, né? Para toda cirurgia que a gente tem que fazer, a gente tem que ter o repouso direitinho, né? Para poder dar tudo certo conforme, né, a gente planejou. Então é isso. Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês hoje. Tudo de bom, beijos. Fiquem todos com Deus e tchau. Até a próxima.